1 Coríntios, capítulo 3, 11 a 14 e Lucas 9, 23 a 25. Então vamos ler primeiro a carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que o apóstolo Paulo nos escreve e diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Repita comigo: Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Repita comigo: recompensa. Amém. Agora vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Lucas, capítulo 9, 23 a 25. Jesus nos diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Amém. Nessa série de mensagens dos pilares da fé, nós vimos pontos muito importantes para a nossa caminhada. Pilares que sustentam a nossa vida de fé. Pilares que sustentam a nossa caminhada cristã, que sustentam a nossa vida de crente. Pilares que vão dar base para a construção que nós estamos fazendo da nossa vida, na nossa vida e na nossa caminhada. Então nós vimos nessa caminhada, e nós vamos encerrar hoje essa série de mensagens, nós vimos sobre a unidade, como é importante e fundamental, e a Bíblia fala em toda a Escritura sobre unidade. Nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos olhar uns para os outros, precisamos estar reunidos, porque há uma força extraordinária na unidade, onde Deus fala que se nós estivermos unidos, primeiro, Ele vai estar junto, porque onde nós estamos reunidos, Ele está junto, é a unidade. E Ele fala que quando estamos juntos, com um só pensamento, com uma só visão, não há quem possa impedir o que a gente quer fazer. Porque é uma força muito grande e poderosa na unidade. E isso se aplica na igreja, na família, na empresa, no trabalho, onde nós estamos puxando tudo para o mesmo lado. A força é maior, a condição é maior, é melhor de se andar, de se caminhar, de se desenvolver. Então é fundamental a unidade. Vimos sobre a honra, como é importante a honra, honrarmos uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo, honrar a liderança, honrar as autoridades, viver uma vida de honra, onde isso é natural, onde isso transborda em nossa vida, onde nós honramos. Honrar, uma das definições de honrar é falar bem de. Quando eu falo bem de alguém, eu estou honrando essa pessoa. Falar bem é honrar. Quando um filho, ele cresce, se desenvolve, se torna um adulto, casa, cola grau na universidade,
quando ele se torna um crente, um servo de Deus, ele está honrando seus pais. Porque ser um bom filho é honrar seus pais. Ser um crente em Jesus é honrar seus pais. Então tudo faz parte da honra, e a honra é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Teve um comentário num lar feito pelo nosso irmão, que não está aqui conosco, que ele é lá de Imbé, que eu achei muito interessante o comentário que ele fez quando falamos de honra. Ele disse, ele já é um senhor, deve ter os seus 70 anos, mais ou menos, né, Maria-Luísa? Mais ou menos isso, né? E ele disse, eu vi a decadência da honra acontecer. Eu vi a decadência da sociedade acontecer quando, na sala de aula, o aluno quis se igualar ao professor. E as pessoas quiseram ser todos iguais. E aí começou o problema. Porque nós somos todos seres humanos, todos temos os mesmos direitos, mas não somos iguais em hierarquia. Existe uma hierarquia na sociedade. E quando se rompe com a hierarquia, se rompe com a sociedade. E as coisas começam a se perder, não tem respeito mais pelos pais, não tem respeito pelo professor, vai ofender, vai brigar, vai bater no professor, não se honra mais o prefeito, o governador, o presidente, não se honra mais o chefe, não se honra mais o pastor, a liderança. É uma falta de respeito geral. E aí a sociedade entra em decadência. Então a honra é fundamental para que as organizações funcionem, onde um respeita o outro, um obedece quem tem que ser honrado e respeitado. Nós vimos sobre o perdão, e o perdão é um pilar fundamental. Sem o perdão não existe a igreja. E nós precisamos nos perdoar, precisamos liberar perdão, perdoar as pessoas e também receber o perdão, aceitar o perdão e se perdoar. Perdoar a si mesmo quando comete um erro, porque às vezes nós cometemos erros, falhas, e nós não nos perdoamos. E aí fica com aquela amargura durante muito tempo, e não consegue se libertar, e não consegue viver porque não se perdoa. Então o perdão, ele é fundamental. Vimos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o que se move na igreja, o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que vai se mover no meio da igreja, o Espírito Santo que distribui os dons, o Espírito Santo que aflora em nós o fruto. Então o Espírito Santo, ele é um pilar fundamental da fé. E ele foi derramado sobre a igreja para ele governar a igreja e guiar a igreja. Nós vimos sobre a obediência, que precisamos ser obedientes, precisamos obedecer para que haja bênção, para que haja derramado sobre nós a bênção. Precisamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade, obedecer as suas instruções. E aí nós temos um grande problema que nós vemos hoje na igreja brasileira. As pessoas frequentam a igreja, vêm à igreja, mas não mudam, porque não obedecem à palavra de Deus, não obedecem à determinação de Deus, não obedecem à vontade de Deus. E as pessoas às vezes dizem, eu já ouvi muito isso, não é bem assim, né? Deus entende. Não é assim. E Deus entende, mas não aceita. Deus entende, mas ele pune. Deus é amor misericordioso, mas ele é justiça e ele pune quem não anda de acordo com a sua vontade. Então nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra. Falamos sobre congregar. Como é importante o congregar. Como é importante congregar, não é estar simplesmente no culto todo domingo ou toda quinta. Congregar não é só estar no lar. Congregar é estar junto, fazer parte da igreja em todos os momentos. Congregar é estar no culto, é estar no lar, é estar junto, é estar andando junto, olhando, ajudando, auxiliando uns aos outros. E ainda eu fiz a pergunta, quantas vezes você ligou para alguém que não estava no culto preocupado com ela?
Quantas vezes você já convidou um irmão para ir jantar com você, depois do culto, ou para almoçar depois do culto da manhã? Isso é congregar, é estar junto. O congregar vai trazer junto a unidade, vai trazer junto o perdão, vai trazer junto a obediência, vai trazer junto a honra. E o Espírito Santo, ele age na unidade, no congregar, no estar juntos. Vimos sobre o arrependimento, que é um pilar fundamental, porque sem arrependimento não há perdão, e sem arrependimento não há salvação. Se eu errei, se eu falhei, e eu falho todos os dias, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender da vida que eu levo longe de Deus, e eu preciso me arrepender dos meus pecados. A vida do cristão, conforme dizia Lutero, é um arrependimento diário. Porque nós erramos diariamente. Precisamos diariamente de arrependimento e de perdão de Deus. E vimos na semana passada com o pastor Adalto a palavra de Deus, que é outro pilar fundamental da fé, da nossa caminhada. Conhecer a palavra, estar por dentro da palavra, ler a palavra, buscar a palavra, meditar na palavra. Eu falei no lar semana passada, nós não precisamos ter pressa para ler a Bíblia. Às vezes a gente olha o livro e, meu Deus, é muita coisa. Quanto tempo eu vou levar? 1 ano, 2? Depende de como você se organiza. Mas você deve ler a Bíblia com calma. Não importa quanto tempo vai levar. Porque a Bíblia a gente não somente lê, a gente medita. Não é como um livro de história que eu leio, acho bacana a história, que bom, fecho ele, guardo na prateleira e deu. Posso até doar ele agora, porque eu já li ele. A Bíblia é para sempre, é eterna. Como o pastor Adalto disse, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Que a notícia que o jornal vai dar amanhã, a Bíblia já deu. Há 2.000, 3.000 anos, 5.000 anos atrás. Então a Bíblia é fundamental, a palavra de Deus é fundamental. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse ato de ouvir aumenta a minha fé. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens. Todos os pilares são muito importantes para a nossa fé, para a nossa caminhada. Mas existe 2 colunas que sustentam todos os pilares. Existem 2 colunas que sem essas colunas a nossa caminhada, a nossa casa, o nosso templo, o que nós estamos construindo, desaba, cai, destrói, despenca, não existe. O que está sustentado, todos esses pilares, em 2 colunas, que é Cristo e a cruz. Toda a fé, toda a base, toda a estrutura está firmada em Cristo e sua cruz. Sem Cristo e sua cruz, não existe mais nada. Cristo e a cruz são os fundamentos para que exista todo o conjunto de pilares que vai dar sustentação à nossa fé. Temos um percurso para andar nessa vida. Temos uma caminhada para percorrer nessa vida. E essa caminhada só vai existir se ela for pavimentada por Cristo e a cruz. Pela cruz e Cristo. Pela cruz de Cristo. Amém? Não existe caminhada cristã sem isso. Uma vez um líder da igreja brasileira, querendo montar a sua igreja, ele quis montar, na verdade, um negócio, porque ele não aceitou na igreja que ele estava, que o pastor agora estava pregando a palavra genuína, conversão, estava querendo instruir o povo, ensinar o povo a caminhar, ensinar o povo a Bíblia. Ele disse, um dia
eu vou montar a maior igreja desse país, e ela não vai ter Bíblia, não vai ter cruz e não vai ter Cristo. E ele montou. Hoje é uma das maiores igrejas do Brasil. Que eu não vou falar qual é, mas ele falou. E ele fez isso. Não vai ter Cristo, não vai ter cruz e não vai ter Bíblia. E ele fez isso. E hoje ela está aí, cheio de pessoas seguindo uma igreja que não tem cruz, que não tem Bíblia e que não tem Cristo. Que tem propósito, que tem vitória, que tem recompensa, que tem bens, que tem conquista, e uma multidão seguindo. Mas essa caminhada sem Cristo não leva a lugar nenhum, a não ser o inferno. Porque não existe caminhada cristã sem Cristo e sem cruz. Não existe caminhada cristã sem a cruz de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, quando nós lemos aqui 1 Coríntios, ele vai dizer que Cristo é esse firme fundamento, é o único fundamento. Ele diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O único alicerce. Quem se sustenta nesse fundamento e constrói sobre ele, recebe recompensa. Paulo vai dizer que recebe recompensa. Se o que alguém construiu permanece, esse receberá recompensa. Porque tem recompensa quem constrói sobre Cristo. Tem recompensa quem constrói a sua vida sobre Cristo. A sua vida sobre Ele. Existe recompensa para quem dedica a sua vida sobre Cristo. Que vai construir a sua casa sobre Ele. Quem constrói sua vida sobre Cristo não erra. Não erra. Uma vez tem uma história que estava duas irmãs do coque. Duas tias do coque, né? Saião, coque, Bíblia embaixo do braço, aquela crente tradicional, e que são uma benção, como faz falta na igreja, na tia do coque, aquela que é a tia da oração, é a irmã que está ali, e ela estava indo para a igreja, passaram por um bar, e aí o cara estava com um copo de bebida na mão, e aí foi tirar uma onda com elas, e disse, olha aqui, está indo para a igreja, olha aqui que vocês estão perdendo, o que é ir para a igreja? E aí uma delas parou e disse, se nós estiver errada, nós só estamos perdendo um copo de cerveja no domingo. Mas se nós estiver certa, vocês estão tudo no inferno. Tia, qual é que é? Que é isso? Porque ninguém erra construindo sobre Cristo. Não tem erro andando sobre Cristo. Não tem erro se firmando sobre Cristo. Não tem erro fazendo essa caminhada com Cristo. Não tem como errar. Se tiver errado, perdemos apenas alguns momentos. Mas se tudo isso aqui tiver certo, nós temos uma caminhada, uma chegada e um destino certo. Nós temos uma base, uma estrutura, uma força certa. É Deus por nós. Então, quem constrói sobre esse fundamento que não há outro, Paulo disse, não há outro posto a não ser Jesus Cristo. Quem faz isso não erra. E por que Cristo é o fundamento? Porque somente Ele poderia levar os pecados do mundo. Porque Ele foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, sem defeito, sem erro, perfeito. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele era o único que podia fazer isso porque não pecou, não transgrediu nenhum dos mandamentos, nenhuma lei. O homem perfeito. O mundo foi contaminado pelo pecado e o pecado nos afasta de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, que não precisava existir, poderíamos viver eternamente, fisicamente. Morte espiritual, a morte da alma, a morte do sentimento, a morte das relações.
a morte do convívio, a morte da unidade, a morte da força, a morte de todos os pilares, a morte da vida. O salário do pecado é a morte. Porque o pecado destrói uma família, o pecado destrói uma empresa, o pecado destrói uma vida. Porque o salário, a recompensa que recebemos do pecado é a morte. Quando existe pecado, alguém precisa morrer. Essa era a sentença de Deus. Pecou, morre. Então, para te não morrer, faz um sacrifício. Sacrifica alguma coisa, um animal, no lugar. E aí, esse animal, esse sangue vai cobrir o teu pecado. Chegou um ponto que Deus disse, chega, eu não quero mais gordura de animal, eu não quero mais que vocês matem, eu quero que vocês parem de pecar, por favor. E aí precisou que viesse Jesus. Porque em Deus não existe pecado. Deus não pode levar você para o céu sem punir o seu pecado. Deus não pode levar nenhum de nós para o céu sem punir o pecado, sem condenar o pecado, ou sem purificar você. Nenhum de nós aqui vai entrar nas portas celestiais com pecado. Ou Deus precisa punir, ou Deus precisa purificar. Só Jesus pode fazer isso por você. Por isso ele foi para a cruz. E por que ele não desceu da cruz se ele é Deus? Para salvar você. Porque se ele desce da cruz, ninguém é salvo. Se ele diz, não, está doendo demais, eu não quero mais. Ele disse para Pedro, Pedro, tu não acha que se eu orar agora a Deus não manda legiões de anjos e acaba com tudo? É só ele fazer assim, vem. Bum. Ele não desceu da cruz, ele disse lá na cruz. Primeiro ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Ele não queria beber da ira de Deus, porque a ira de Deus sobre o homem, a ira de Deus sobre nós, que ele pune, que ele manda vendaval, temporal, maremoto, terremoto, porque ele está irado com o homem. Ele diz, Pai, se puder, afasta de mim, eu não quero beber dessa ira, mas que seja feita a tua vontade. Ele foi lá na cruz e ele disse, Pai, por que tu me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Para não abandonar você. Porque se ele socorre Jesus, ele abandona você. E tudo está perdido. Só Jesus pode. E quem é que matou Jesus? Quem é que puniu Jesus? Quem que levou ele para a cruz? A história diz que foi um judeu, acusando ele de blasfêmia, apontando para Roma que ele se dizia Deus, e Deus é só César. Então a história nos diz isso. Mas isso diz a história. A teologia bíblica não. Existe uma teologia por trás, existe um motivo espiritual por trás dessa história, que por motivo espiritual ela é diferente da história. Não sei se você viu aquele filme, A Espera de um Milagre, que é numa prisão com Tom Hanks, e aí eles recebem um baita de um cara, gigante, acusado de matar 2 meninas, de ter violentado elas e matar elas, e recebe esse cara, e eles vão descobrir que esse cara, ele vai falar no decorrer do filme que ele é inocente. Na verdade, ele tentou salvar as meninas de um louco pedófilo, que tinha abusado delas e maltratado elas, e ele está nos braços com elas, tentando salvar, e elas morrem nos braços dele, e ele é condenado à cadeira elétrica, a morrer.
Mas na verdade ele não é o culpado. E aí, no decorrer do filme, o culpado aparece na prisão, porque ele é preso por outros crimes, e eles, os carcereiros, descobrem que então esse cara grandão não é o culpado é aquele ali, mas eles não podem fazer nada porque a condenação já veio, e não tem o que fazer com ele. Ele é um cara bom, um cara puro, um cara que tem dom de Deus, que cura as pessoas, mas eles não podem fazer nada, levam ele para a cadeira elétrica, e eles têm que dar a sentença de matar ele inocente, que morreu no lugar de um cara que é culpado. Assim foi Jesus. Mas quem que levou Jesus para o corredor da morte? Quem levou Jesus para a câmara de gás, se fosse hoje, para a cadeira elétrica, para a dose letal? Quem que conduziu ele? Quem levou Jesus para a cruz? Eu e você. Eu e você levamos ele para a cruz, os verdadeiros culpados, os verdadeiros criminosos, os que erram, que blasfemam, que criticam, que pecam. Mas ele, sem defeito e sem pecado, entrou nesse corredor sem saída, a não ser a cruz, a não ser subir o Gólgota, carregando a cruz com ele, carregando o meu e o seu pecado com ele, subindo o Gólgota. Ele inocente, sem culpa. Mas enquanto não entendermos que foi o nosso pecado que pendurou Jesus naquela cruz, não vamos entender a redenção. E enquanto não entendermos que foi você que matou Jesus, você não vai entender o amor de Deus. Porque você matou o Filho de Deus. E mesmo assim Deus te perdoa, te abraça e diz: seja bem-vindo, filho do meu Pai. Se você coloca uma estrutura de ouro ou de prata sobre Cristo, você vai ter uma grande estrutura brilhando. Paulo diz que quem constrói vai ter uma recompensa, e quem coloca ouro, prata, vai ter uma grande recompensa. Mas se você construir uma casa em cima dessa estrutura de feno ou de palha, ela vai queimar, ela vai pegar fogo, ela vai se desfazer. Também terá recompensa, que é a destruição. Qual material você está usando para construir em cima deste pilar? O que você está construindo em cima desse pilar, em cima dessa estrutura, em cima do fundamento de Cristo? O que estamos construindo em cima de Cristo? E o que Cristo, então, depois de fazer isso, exige de nós? Primeira coisa que a gente precisa entender, povo querido, amado, povo do Senhor, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor, igreja de Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender: o cristianismo não é mais uma religião. Existem religiões, seitas, diversos ambientes espirituais, que as pessoas vão uma vez por semana ao templo, ao centro, ao local de encontro, à tenda, à floresta, ao local, ter um contato com a divindade, receber uma orientação, uma palavra, um passe, um fluir, uma energia, e vão embora para casa e passam a sua semana, a sua vida, e nunca mais lembra
desse lugar, desse momento. Vai lembrar de novo quando chegar no dia, ou um dia antes, na semana, para ir de novo nesse lugar, receber uma palavra, uma orientação, um passe, um fluir, uma energia, para de novo ter um contato com a divindade, e assim ele vai levando a sua vida. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo não é ir a um lugar, receber uma palavra, um passe, uma energia, um fluir. Ele não é somente mais uma religião que eu vou ao templo para ter um contato com o divino. O cristianismo é um estilo de vida. É uma mudança de vida, uma mudança de pensar, uma mudança de agir. E não é ir ao templo para receber ou para falar com a divindade. É viver com a divindade. É andar com a divindade. É caminhar com a divindade. É todos os dias lembrar dessa divindade, lembrar de Deus, lembrar de Cristo. Jesus, esse que morreu por nossa culpa, que morreu em nosso lugar, faz uma exigência. Porque o cristianismo é um estilo de vida. Nós não viemos só aqui ouvir a palavra e voltamos para casa agora e a vida toda normal. Eu não saio daqui agora do culto e agora eu me preservo e eu saio ali na rua acendo um cigarro e saio fumando. Eu não saio daqui agora e vou me reunir com a família e vou encher a cara bebendo. Porque não, meu momento espiritual passou. O culto está lá, eu já saí do culto. Eu não saio daqui agora e vou cometer um pecado. Não vou sair daqui agora e vou trair a minha mulher, meu marido. Não, ele é um estilo de vida, uma mudança de vida. Baseado em Cristo. E aí Cristo faz uma exigência para nós. Que nós lemos em Lucas 9. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se? O que é negar-se a si mesmo? O mundo, o sistema mundano, o sistema do mundo, ele é atraente. Ele é atraente. Ele é bom, ele é prazeroso. Se você, de repente, não tem tempo de ler a Bíblia, mas se você for andar, passar o dedinho no Instagram, passa 15 minutos nesse dedinho e tu não percebe. Se você senta para assistir alguma coisa na TV, um filme, passa 1 hora, 2 horas, e você não percebe. Se você vai curtir algo na rua, passa o tempo, você não percebe, porque o mundo é atraente. Ele atrai, o sistema do mundo atrai. Mas o que é negar-se? Acho que um exemplo bem fácil para nós entender é a mãe, que mesmo precisando de roupa, ela vai numa loja e não compra nada para si, só compra para os filhos. Ela está negando a si mesmo para beneficiar os seus filhos. Ou negando a si mesmo para beneficiar o seu marido. É o pai que precisa comprar alguma coisa para casa ou para ele, enfim, para o carro, mas ele não faz. Para botar alimento dentro de casa, para alegrar sua esposa, para sustentar seus filhos, para pagar uma escola, que ele não teria condições de pagar, mas ele nega a si mesmo para fazer. Negar a si mesmo é negar a sua opinião e viver a vontade de Deus. Negar o prazer pecaminoso e viver uma santificação. Aquilo que nos leva à morte espiritual, que nos afasta de Deus, começa de forma prazerosa, alegre. E algumas vezes parece, e só parece, ser bom. Quando começa é uma maravilha, mas é um pecado destruidor. Olha
a vida de um drogado. Ele não começa numa overdose, ele não começa com uma vida... Ele começa muitas vezes despretensioso. Olha a vida de um alcoólatra. Ele não começa enchendo a cara. Ele não começa tomando uma garrafa inteira de bebida, uma caixa inteira de cerveja. Não, ele começa numa festa, bem alegre, bem contente, bem feliz. Começa num aniversário de 15 anos, no aniversário de um aninho, que quem menos comemora o aniversário é a criança, né? Quem vai comemorar são os adultos. E começa ali de forma despretensiosa, prazerosa, que parece bom. E a palavra vai dizer que há caminhos para o homem que parecem bom, mas no final é morte. Negar a si mesmo é um adúltero numa traição, numa fornicação que ele parece prazeroso, parece bom, parece legal, parece melhor do que a minha mulher, mais bonita, mais ajeitada, mais cheirosa, mais querida, mais delicada. E eu tiro, eu perco, eu abandono, eu desgraço a minha vida, a vida da minha família e a vida dessa amante. Mas parece ser tão bom, que eu quero ser feliz. Mas destrói vidas, famílias para ser feliz. O jeitinho brasileiro para conseguir as coisas parece fácil, parece bom, parece tranquilo, parece nada a ver. Todo mundo faz, o governo rouba, todo mundo rouba. É grande coisa. O jeitinho brasileiro para conseguir as coisas, uma nota falsa, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Parece bom, parece tranquilo, parece fácil. Começa pequeno, se torna grande. E daqui a pouco pode gerar uma perda de emprego, pode gerar uma demissão, ou pode gerar uma cadeia. Mas começou tão tranquilo. Negar a si mesmo. É negar as suas paixões, as suas vontades, o seu querer. Jesus nos faz um chamado urgente. Urgente. De negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo para ajudar um irmão. Negue-se a si mesmo para estender a mão, para estender um prato de comida, para levar alegria, levar a bênção. Negue-se a si mesmo para contribuir para a obra de Deus. Eu falei lá na Jubrac, quando eu fui ministrar as ofertas, de repente sai do culto e vai comer um xizão, né, uma batata, um Burns. Mas agora eu vou ir contra o Burns agora. Negar a si mesmo é não ir comer um lanche e dar isso de oferta para a igreja, para um irmão, para alguém que precisa. É um dia que você vai levantar uma oferta dizendo, não, hoje eu não vou comer o bacon, eu vou comer o simples. Para contribuir com a obra. Negar a si mesmo é não se envolver com o pecado. Negue a sua carne. Esmurre a sua própria vontade. Paulo, aos Coríntios, ele fala, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não faço de qualquer jeito, eu não faço de qualquer forma, eu não vou perder meu tempo, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Negar a si mesmo é esmurrar a si mesmo. Carne não, vontade não, pecado não. Jesus faz um chamado, uma exigência. Carregue a sua cruz. Carregar a cruz não é o patrão chato. Esse cara é minha cruz. Carregar a cruz não é um problema. Estou carregando a minha cruz. Carregar a cruz não é a sogra. Essa sogra é minha cruz. Olha, essa mulher, essa velha. Não.
Carregar a cruz não é isso. A cruz é morte. A cruz é morte. A cruz é amor sacrificial. E aí Lucas vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este salvará. A cruz é morte. É matar a si mesmo. É carregar isso, é morrer todos os dias para si. Carregar a cruz é perder a vida por Cristo. Porque ele diz: aquele que perder a sua vida por minha causa, a salvará. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, esse vai perder ela. O que isso quer dizer? Não, deixa eu ser feliz, eu não quero isso. Não, deixa eu. Me deixa. A igreja é chato, cara. A igreja. Eu quero fazer a minha vontade. Faz. Jesus está falando que quando a gente prioriza o nosso pecado, a nossa vontade, os nossos desejos, a gente acha que está ganhando a vida. Aquele que faz a falcatrua, que dá o jeitinho brasileiro, acha que está ganhando a vida. Consegui comprar um carro novo, olha só o que está conseguindo, olha só o que eu estou fazendo, olha só o que eu estou conquistando, está dando certo tudo. Ele acha que está ganhando a vida, mas ele está perdendo. Quantos milionários aí com mansão, com barco, com iate, com não sei o quê, inclusive já foram presos. O homem mais rico do Brasil foi preso e descobriu que era tudo falcatrua. Ele achava que ganhava a vida, mas ele estava perdendo ela. A justiça dos homens pode até não pegar, pode ser nunca descoberto, mas a justiça de Deus nunca falha. E aí Jesus diz que esse que tenta ganhar a sua vida é o que está virando as costas para mim. Esse vai perder ela. Mas os apóstolos que decidiram perder a vida por Cristo, que negaram a sua vida, negaram a sua família, negaram a si mesmo, morreram de forma cruel. Todos eles, menos João. Mas a palavra diz que no fim nós vamos ver o trono de Deus e 12 tronos na sua volta. E lá está sentado Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, os 12 apóstolos. Porque perderam a sua vida, mas ganharam a salvação. Construíram uma casa de ouro sobre esse fundamento. E hoje receberam a sua recompensa. A cruz de Cristo não é para todos. A cruz de Cristo é só para quem deseja seguir a Jesus. É só para quem deseja seguir. Você deseja seguir Jesus? Carrega a sua cruz. Morra para você e você terá vida. A cruz, meus irmãos, a cruz é a ligação da terra com o céu. Só alcança o céu quem carrega a cruz. Só alcança o céu quem firma suas bases sobre ela e sobre Cristo. Se você deseja consertar a sua vida e fazer a vontade de Deus, carregue a sua cruz. Negue o pecado, negue a vontade da carne. Negue-se a si mesmo. Conserte a sua vida. Viva a vontade de Deus. Esses dois pilares vão manter cada um de nós de pé pela vida toda, por toda a eternidade. Para concluir então,
sustentados por esses pilares, por essas colunas, nós teremos unidade com Cristo, unidade com Deus, unidade com os irmãos. Sustentados sobre esse fundamento, somos perdoados para perdoar. Sustentados sobre esse fundamento, honramos de forma natural em nossa vida. Seremos cheios do Espírito Santo quando construímos sobre esse fundamento. Viveremos em obediência quando entendermos o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício foi realizado para nos dar vida e paz com Deus. O arrependimento será uma obrigação para nós, quando nós entendermos isso. E nos alimentaremos com muita fome da palavra de Deus. Porque em Amós 8:11 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome sobre toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Sustente a sua vida sobre Cristo e sobre a cruz. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e você vai ter vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do